Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Paula Renata, estudo Relações Internacionais na UFES, estagio no SEAD-DASE, o Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, aqui da SEDUC Sergipe, e hoje eu serei a mediadora desse ao vivo sobre o segundo concurso literário da Rede Pública Estadual, que terá como tema o Bicentenário de Sergipe. Para conversar um pouquinho sobre o concurso, que tem como objetivo promover reflexão no âmbito das escolas sobre a emancipação política de Sergipe e esclarecer possíveis dúvidas, teremos a presença da professora e assessora do DASE, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Tatiane Freitas. Bom dia, Tati. Bom dia. Contaremos também com a presença do professor, historiador e coordenador da Divisão de Apoio à Leitura e Gestão de Livros, Marcos Vinícius. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bom dia às minhas colegas de bancada. E, por fim, receberemos a professora, que faz parte da articulação de redação do pré-universitário, Nayane França. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. E agora passamos a palavra para o professor Marcos Vinícius, que irá conversar um pouco sobre o tema do concurso com a gente. Bom dia, professor. Vou colocar o seu slide na tela. Pode começar. Professor, um minuto. Não estamos ouvindo. Pronto, pode falar. Ok. Bom dia a todos. Bom dia mais uma vez, Paula. Bom dia, minhas colegas de bancada. Primeira coisa é parabenizar ao DASE por estar trazendo essa temática para a redação, que é muito importante. É uma temática que ela não foi muito mais explorada esse ano por conta da pandemia, porque existia toda uma programação de governo para fazer a celebração do bicentenário, porém nós entendemos tudo isso e a gente consegue visualizar que é uma forma para conseguir chegar ao estudante essa temática, né? Falar sobre a emancipação política de Sergipe. Uma outra coisa que eu quero falar antes de começar a explicar um contexto histórico é que é a importância de se conhecer a história, né? Porque durante um bom tempo se estudava muito a história de outros países, a história da antiguidade, a história da Idade Média, da Idade Moderna, até mesmo na história do Brasil, muitas contextualizações, e a história de Sergipe sempre ficava de fora, né, do ensino. E isso acarreta em alguns aspectos que são difíceis de você mensurar, mas a gente pode colocar com relação a quem não conhece sua história, acaba não tendo uma alegria do pertencimento e da identidade. Consequentemente, quando vai falar na autoestima de ser sergipano, acaba sendo se comprometido. Então, mais uma vez, eu vejo que o DASE, que é a Secretaria da Educação, né, ao propor esse tema, está trazendo uma grande possibilidade de aprofundar o conhecimento. E quando a gente fala da emancipação política de Sergipe, é um tema que muitas vezes as pessoas conhecem somente pequenas partes. Então, tem algumas dúvidas que são muito recorrentes e eu espero que eu consiga passar para vocês pelo menos a essência dessa emancipação. A minha fala aqui, ela não tem a pretensão de ser uma fala detalhada sobre a emancipação, até porque teria muito mais tempo, mas eu pontuei alguns itens que vale a pena que a gente faça uma reflexão e entenda o contexto. No meu entendimento, para que o estudante ele possa fazer a redação, ele precisa entender o contexto histórico, e em cima desse contexto histórico, aí sim ele vai fazer a sua criação, que a professora Nayane vai falar daqui a pouco. Certo? Então, a primeira situação que a gente tem que pensar é como é que ocorreu essa emancipação. A ideia que se tem inicialmente é que a emancipação ela foi bem simples, bem rápida, e não foi. Na verdade, tem todo um contexto histórico que é preciso que a gente fale. A primeira coisa é a gente entender que Sergipe, a capitania de Sergipe, não era o território da Bahia. Há uma confusão muito grande, e nós, historiadores, a gente coloca sempre essa situação, olha, não é bem assim. Porque as pessoas dizem, Sergipe ficou independente da Bahia, Sergipe deixou de ser da Bahia, Sergipe era da Bahia, o território sergipano era baiano. Não era. A primeira coisa é a gente entender que Sergipe era uma capitania, né, do mesmo jeito que as outras capitanias. A única situação é que ela estava numa condição subalterna. O que significa essa condição subalterna?
é que os governantes de Sergipe eram nomeados pelos governantes da capitania da Bahia. Então, isso é algo que a gente precisa entender. E esses governantes da capitania da Bahia, que nomeavam os governantes daqui de Sergipe, né, lógico, já nomeavam com alguns interesses, além de políticos econômicos. E aí a gente consegue entender que a exportação de todos os produtos que tinham aqui em Sergipe passavam obrigatoriamente pelos portos de Salvador. Então, significa dizer que a gente tinha uma dependência da exportação e nós tínhamos uma dependência para a nomeação das nossas autoridades. Tá? Mas Sergipe, a primeira coisa que é bem legal dizer é que Sergipe não pertencia, né, à Bahia. Sergipe era uma capitania subalterna que estava, né, esperando, que recebia as nomeações dos governantes baianos. E aí, o que é que tem a ver a Revolução Pernambucana com a nossa emancipação? É muito bom que a gente faça essa ponte. A Revolução Pernambucana foi um momento em que se tentava dar uma liberdade para o Nordeste, né, e ia contra todo o poder imperial, né, português. Só que Sergipe não adere a essa revolução. Então, como Sergipe não adere a essa revolução, Sergipe fica do lado do poder central, né, colonial. E em forma de agradecimento, né, para esse apoio, o rei Dom João, no dia 8 de julho, resolve dar uma carta régia para Sergipe, né, emancipando Sergipe. Veja só, que emancipação foi essa? Na carta régia, deixava claro que, a partir daquele momento, as autoridades de Sergipe não seriam mais nomeadas pelas autoridades da Bahia. Essa nomeação seria pelo governo central, lembrando que o governo central do Brasil deixou de ser a Bahia, passou a ser o Rio de Janeiro. Então, em 1820, é assinada essa carta dizendo que nós estamos livres do subjugo político que nós tínhamos da Bahia. Não necessariamente que nós éramos um território da Bahia que teve a separação, que teve a independência. É preciso que a gente veja isso. É tanto que nós falamos a emancipação política de Sergipe. A gente não está falando da independência territorial de Sergipe. Certo? Só que ele nomeia, ele escreve a carta, ele redige a carta, assina a carta, como a gente diz, e ele nomeia Carlos Burlamarque para o governo aqui em Sergipe. Lógico, Carlos Burlamarque vinha com todo o pensamento da corte portuguesa de tentar fazer com que Sergipe tivesse uma outra visão. Roberta, por favor, pode passar. Segundo. Quando ocorre isso, né, há um descontentamento muito grande do governo baiano, de quem estava lá no Bahia, porque iria perder um controle sobre Sergipe. Né? E isso acaba sendo uma situação meio difícil para administrar. Bom, aqui em Sergipe nós temos duas situações. Nós tínhamos os recolonizadores contra os patriotas, né? Tá aí entre aspas, né? Porque a gente está falando em termos de época. Então, esses recolonizadores eram um grupo de sergipanos, de pessoas ligadas principalmente à economia, que tinham uma relação com a elite da Bahia e que preferia que Sergipe continuasse com essa dependência, até porque havia, em muitos casos, financiamento de grandes engenhos e de engenhos aqui de Sergipe que estavam já comprometidos com a economia baiana. Mas os patriotas é aqueles que dizem, não, Sergipe precisa se libertar desse subjugo baiano. Então, nós vamos ter uma disputa, né, não vou chamar ideológica, mas uma disputa de interesses aqui em Sergipe. Bom, ficou tudo bem, Carlos Burlamarque chegou e assumiu, não foi bem assim. Por quê? Dom João ele tem que voltar para Portugal porque teve a Revolução do Porto. Na hora que simplesmente ele volta para Portugal, o governo baiano manda uma tropa e prende Burlamarque, e Carlos Burlamarque leva Carlos Burlamarque preso. E diz, não, é Burlamarque que vai ficar governando Sergipe. Quem vai ficar governando Sergipe, né, é alguém que nós vamos colocar. O que é que ocorre nesse sentido? Quando tem essa ida de Dom João para Portugal e que o próprio tá essa disputa da Bahia querendo território sergipano, né? Dom Pedro ele é justamente o momento que Dom Pedro percebe que existe uma necessidade de romper com as cortes portuguesas. É aquela história do dia do fico. Lembra que as cortes portuguesas queriam que Dom Pedro, que era o príncipe regente, que ficou aqui no Brasil, né, Dom Pedro teria que voltar para Portugal, porque a ideia era que o Brasil deixasse de ser, né, um reino unido a Portugal e voltasse a ser colônia.
né? Essa era a ideia, porque quando Dom Pedro fica como regente do Reino Unido, né? Automaticamente, Dom Pedro resolve ficar, né? E ele é tentado voltar para Portugal e ele não aceita. Fica aqui e o poder da Bahia, os governantes da Bahia, resolvem ficar do lado de Portugal contra Dom Pedro. Então, veja só, a gente cria uma situação curiosa. Nós temos um governo na Bahia que não concorda com Dom Pedro, que quer que o Brasil volte a ser colônia, enquanto Dom Pedro já está caminhando em processo para transformar o Brasil em um país independente. E na Bahia mesmo existe uma divisão. Então, existe o governo em Salvador, que fica a favor de Dom João, e existe a Câmara de Cachoeira, que fica a favor de Dom Pedro. Então, na Bahia, nós vamos ter dois grupos, né, brigando politicamente. Roberta, por favor. Pronto. Enquanto essa briga está na Bahia, como é que fica Sergipe nessa história toda? Bom, Sergipe recebeu a carta de Dom João, a carta régia, recebeu o governante, Carlos Bulamarque. Carlos Bulamarque foi preso, volta para a Bahia volta e assume o controle político de Sergipe, certo? E precisava, então, ter alguma situação que mudasse isso. Dom Pedro, para conseguir controlar os revoltosos da Bahia, chama o general francês Pedro Labattie para comandar um exército, que vai ser chamado de Exército Pacificador. Esse exército, à primeira vista, ele iria desembarcar em Salvador, porém ele estava com um contingente muito pequeno de homens, tinha um arsenal muito bom, mas tinha um contingente pequeno de homens. Então, o que é que Pedro Labattie faz, né, com a armada que levou ele? Desembarca em Maceió, sobe até Pernambuco, vai arregimentando pessoas para a causa de Dom Pedro, volta e para em Penedo, e em Penedo ele se prepara para invadir Sergipe e fica aguardando as decisões do governo central. Paralelo a isso, tem ações do João Dantas no sul da Bahia, que é favorável a Dom Pedro, né, e que quer ter interesse também nos territórios sergipanos e na libertação de Sergipe. Então, tem ações de João Dantas no sul de Sergipe, para que Sergipe fique do lado de Dom Pedro, né? E Labattie está no norte de Sergipe, esperando para que tenha uma sinalização. Então, Sergipe, território sergipano, né, ele fica dominado, num primeiro momento, por representantes do governo baiano, que estava do lado de Dom João e contra Dom Pedro, mas ele vai ter essas duas frentes. Bom, o governante aqui de Sergipe, o Pedro Vieira, percebendo essa situação, que ia ser atacado por um lado e por outro, ele era governante de São Cristóvão, aqui da capitania, então foge para a Bahia, e nisso a Câmara de São Cristóvão aclama pela primeira vez, aí a gente está falando, Dom Pedro como regente, no dia 1º de outubro. Certo? Por favor, Roberta. Pronto. E Labattie, né, ele vem e desce, né, pelo território sergipano. Essa é uma imagem que eu busquei uma ilustração do nosso amigo Edidelso Silva, que é um grande chargista, ele faz parte de um livro que eu vou falar no final, marca a passagem de Pedro Labattie por Laranjeiras. Então ele desce passando pelos povoados, pelas vilas, e vai conseguindo com que toda a população sergipana aclame Dom Pedro. A gente costuma dizer que o Exército Pacificador passou por Sergipe, falando de Dom Pedro, todo mundo passando a aclamar Dom Pedro, sem disparar um tiro. Veja que coisa interessante, né? Por favor. Bom, o que é que ocorre? Então, aí é só um rápido, um passar. Em Vila Nova, foi em 5 de outubro, a gente está falando das tropas de Labattie, e Laranjeiras em 12 de outubro, estou falando de 22. Veja só, estamos falando de 5 de outubro de 22. A independência, né, Dom Pedro já fez em 7 de setembro de 22. Vamos lembrar que nós não tínhamos internet, não tínhamos, né, os meios de comunicação como nós temos hoje. Os meios de comunicação ou era via terrestre, por carroças, cavalos, ou era pela navegação de cabotagem. Então, demorava muito a chegar as informações aqui. Né? Então, em 14 de outubro, Dom Pedro nomeia Rui Eloy para ser o governante aqui de Sergipe, e ele toma posse em novembro. Nesse momento, Sergipe já está do lado de Dom Pedro, né? Sergipe dá todo o apoio à aclamação, à independência que Dom Pedro fez, né? E no dia 1º de dezembro, né, enfim,
Dom Pedro é aclamado imperador em São Cristóvão. Então, agora é a aclamação, né, de Dom Pedro em São Cristóvão enquanto imperador do Brasil. E o que é que Dom Pedro faz? Dom Pedro ele resgata a Carta Régia do seu pai, né, que dá a emancipação do estado de Sergipe, e ele diz, bom, a Carta Régia que meu pai assinou em 1820, agora está valendo. Veja que curioso. A Carta Régia foi assinada em 1820 e nós estamos falando de 1822. Então, não dá para se falar na emancipação de Sergipe em um dia só, em um momento só. Há um processo histórico. Por favor, Roberta. Certo. Bom, aí é uma outra ilustração do nosso Edidelso Silva, nosso amigo. Uma idealização nossa, minha, do professor Vanderlei, como teria sido essa aclamação de Dom Pedro em São Cristóvão. E Edidelso ele fez essa ilustração, né, da aclamação de Dom Pedro, primeiro enquanto imperador, agora em São Cristóvão. Por favor. Pronto. E aí eu quero finalizar colocando essa questão da ideia da sergipanidade, porque qual é a ideia principal do concurso de redação? É fazer com que se pense criticamente, fazer com que se produza, fazer com que se tenha conhecimento, mas tem uma ideia central ao buscar esse tema. O tema é o quê? A emancipação política de Sergipe. A emancipação política de Sergipe nos remete à autoestima, nos remete à identidade, nos remete a pertencimento e, consequentemente, quando nós temos tudo isso, nós temos um sentimento de sergipanidade. Então, eu queria finalizar a minha fala colocando essa ideia, né, e o sentimento de sergipanidade. Primeiro, dizer que nós temos duas datas para comemorar a emancipação política de Sergipe. Né? Os mais novos talvez não saibam, mas os nossos colegas aqui com certeza lembram. Nós tínhamos duas datas que eram feriado aqui em Sergipe para comemorar a mesma coisa. A gente até brincava. Então, 8 de julho e 24 de outubro. Certo? A data do 8 de julho foi a data que foi assinada a Carta Régia, e aí é tranquilo. Mas e a data do 24 de outubro? Por que se comemorava no dia 24 de outubro, como também dia da emancipação? Tem dois argumentos que são os mais fortes que eu trouxe para vocês, que é o primeiro é o seguinte, é a chegada da notícia em Sergipe, da emancipação política de Sergipe, né, em 24 de outubro. Né? A Carta Régia de Dom João só foi ficar conhecida depois. E a segunda, que é muito mais considerada pelos historiadores, que 24 de outubro foi o dia da divisão territorial do Império e incluiu Sergipe nesse momento. Então, Sergipe passa a ser província, que a gente passa a ter Sergipe agora, a ter as divisões imperiais enquanto província. Essa comemoração do 24 de outubro era muito mais popular do que o 8 de julho. Antigamente existia na praça, no centro da cidade, na Praça Camerindo, na General Valadão, existia grandes manifestações, era festa, era desfile, grupos folclóricos, então sempre foi muito comemorado, era uma coisa muito mais popular, certo? Porém, precisava decidir qual é a data. Então, no ano 2000, a Assembleia Legislativa, né, depois de fazer uma série de consultas, alterou a Constituição e colocou que a emancipação política do Estado de Sergipe, ela efetivamente ficou para o dia 8 de julho, mas foi acrescido que 24 de outubro passa a ser considerado o dia da sergipanidade, certo? Então, uma forma de estimular o pertencimento e a autoestima de todos nós. E todas essas informações, por favor, Roberto, eu tirei desse livro, é uma referência à emancipação política do Estado de Sergipe, que foi lançado esse ano, de autoria minha e do professor Antônio Vanderlei de Melo Corrêa. Bom, e estou aberto para algumas dúvidas no final. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela exposição, professor, foi muito esclarecedora, foi ótima.